Ninguém gosta de admitir isso, mas boa parte das pessoas não sente desconforto diante da injustiça, da corrupção ou da decadência. O que realmente incomoda muita gente é a presença silenciosa de alguém que demonstra disciplina, competência ou profundidade acima da média. Um homem que consegue construir uma família saudável, desenvolver cultura intelectual, dominar uma habilidade difícil, manter autocontrole, produzir algo relevante ou simplesmente organizar a própria vida, frequentemente desperta mais irritação do que admiração. Isso revela algo muito perturbador sobre o estado psicológico da sociedade moderna. Porque durante muito tempo a humanidade conviveu naturalmente com a ideia de hierarquia qualitativa. Não no sentido político ou financeiro apenas, mas no sentido humano. As pessoas reconheciam que existiam indivíduos mais sábios, artistas mais refinados, homens mais virtuosos, professores mais preparados, obras mais profundas e civilizações mais elevadas espiritualmente. Mesmo quem não alcançava esses níveis ainda reconhecia sua existência. O problema contemporâneo começa quando a mediocridade deixa de ser apenas uma condição humana comum e passa a exigir reconhecimento moral como se fosse virtude. E talvez ninguém tenha percebido isso tão cedo quanto José Ortega y Gasset em A Rebelião das Massas. Ortega enxergou uma transformação perigosa acontecendo dentro das democracias modernas. O surgimento do homem-massa. Não o pobre, não o trabalhador comum, não uma classe específica. O homem-massa é um tipo psicológico. É um indivíduo que transforma a sua própria limitação em média universal da realidade. Ele não apenas desconhece certas coisas, ele perde a capacidade de reconhecer que existam dimensões superiores àquilo que já conhece. E isso muda totalmente o funcionamento de uma civilização. Porque uma sociedade saudável consegue admirar excelência sem sentir que está sendo humilhada por ela. Já uma sociedade adoecida começa lentamente a hostilizar qualquer forma de superioridade visível. O sujeito disciplinado vira arrogante. O culto vira pedante, o homem elegante vira afetado, o professor profundo vira intelectualoide, o artista refinado vira elitista. Não porque essas pessoas necessariamente sejam tudo isso, mas porque a mera existência delas produz comparação interior. E comparação interior dói. O problema é que ninguém gosta de sentir que poderia ser mais do que escolheu ser. Então a saída emocional mais confortável passa a ser desvalorizar aquilo que revela a nossa própria acomodação. A excelência deixa de inspirar e passa a acusar silenciosamente. Talvez seja por isso que a cultura contemporânea tenha desenvolvido uma relação tão estranha com disciplina. Hoje, qualquer tentativa séria de buscar refinamento pessoal rapidamente desperta suspeita. Se alguém fala corretamente, parece pretensioso. Se estuda profundamente, parece exibido. Se possui autocontrole, parece artificial. Se tenta levar padrões, parece moralista. E lentamente a sociedade vai normalizando um ambiente onde o esforço de superação pessoal é tratado quase como uma agressão simbólica contra os demais. Ao mesmo tempo, nunca existiu uma época tão confortável materialmente quanto a nossa. Uma pessoa comum possui acesso instantâneo a tecnologias, medicamentos, transporte, informação e facilidade que reis medievais jamais sonharam possuir. Só que existe um efeito colateral nisso tudo. Quanto menos esforço é necessário para sobreviver, menos as pessoas percebem o tamanho da inteligência civilizacional acumulada que sustenta suas vidas. A luz acende apertando o botão, a comida chega em minutos, o GPS guia caminhos invisíveis, o antibiótico impede doenças fatais, a internet entrega bibliotecas inteiras no bolso. E pouco a pouco o ser humano moderno começa a enxergar tudo isso como um fenômeno espontâneo, quase natural. Ele perde completamente a percepção da gigantesca cadeia de disciplina, conhecimento, técnica, tradição e sacrifício humano necessária para construir uma civilização sofisticada. E quando uma sociedade deixa de admirar as virtudes que criaram sua própria estabilidade, ela começa lentamente a consumir o patrimônio espiritual acumulado pelas gerações anteriores sem conseguir renová-lo. Esse talvez seja um dos sinais mais claros de decadência cultural. As pessoas continuam usufruindo os frutos da excelência humana sem compreender as qualidades inferiores que produziram esses frutos. E pior, começam a atacar exatamente os comportamentos necessários para sustentar uma civilização avançada.
Disciplina vira opressão, hierarquia vira injustiça, tradição vira atraso, profundidade intelectual vira arrogância. E o resultado disso é uma cultura cada vez mais superficial emocionalmente, mais impulsiva intelectualmente e menos capaz de produzir grandeza duradoura. As redes sociais aceleraram violentamente esse processo, porque elas transformaram visibilidade em falsa medida de valor. Hoje, milhões de pessoas confundem atenção com profundidade. Um vídeo viral parece mais relevante do que décadas de estudo silencioso. Uma frase emocionalmente impactante parece mais importante do que pensamento elaborado. E aos poucos, o ambiente cultural inteiro passa a recompensar velocidade emocional ao invés de maturidade intelectual. Só que uma civilização não permanece viva apenas consumindo entretenimento e opinião instantânea. Ela depende da existência de pessoas capazes de sustentar níveis mais altos de consciência, disciplina e refinamento humano. Toda sociedade precisa de indivíduos que preservem profundidade cultural, mesmo quando o ambiente inteiro caminha na direção oposta. E talvez a reflexão mais desconfortável de todas seja essa: o homem em massa não é apenas alguém ignorante. Muitas vezes ele possui diploma, cargo importante, dinheiro e até reconhecimento social. O homem em massa é aquele que perdeu a capacidade de reconhecer algo acima de si mesmo. Ele não suporta a ideia de excelência porque qualquer referência superior ameaça emocionalmente sua autossuficiência psicológica. Por isso, Ortega dizia que o grande perigo não era a existência das massas, mas o momento em que a mentalidade massificada se torna o padrão dominante da civilização. Porque nesse estágio, a sociedade inteira começa lentamente a esquecer como produzir homens grandes. Bom, se você gostou desse vídeo, peço que deixe seu like, se inscreva, deixe seu comentário aqui embaixo se você concorda comigo ou não, ok? Até o próximo vídeo.